E o lateral direito Danilo, da Juventus, da Itália e da seleção brasileira, está apalavrado com o Flamengo. Pelo menos é o que garante um site. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes sobre essa história e fala também sobre Yerry Mina. Negociações avançadas para virar reforço do Cruzeiro. No Corinthians, investigação policial em cima daquela história do Laranja. E um processo de impeachment aberto contra o presidente Augusto Melo. Quero te contar também sobre o São Paulo, com um trio que está voltando ao Morumbi, mas não causa grande empolgação. Para completar, o Fluminense de olho em uma joia paraguaia, o Botafogo tentou a contratação de Felipe Coutinho, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, se puder também, use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele é um oferecimento de Aposta Real, site que te dá até R$800 de bônus de boas-vindas. Tô colocando na tela as minhas apostas para a noite dessa terça-feira por Libertadores e Sul-Americana. Teremos Atlético Mineiro e Caracas, vou de vitória do Galo. Flamengo e Milionários, vou de vitória do Flamengo. Já para o confronto entre Corinthians e Racing, vai dar Corinthians. Confronto entre o Racing da Argentina e o Deportivo Luquenho, vou de vitória do Racing argentino. E a soma dessas 4 apostas pode garantir uma odd bem legal para você na Aposta Real. Para participar é simples, link no comentário fixo. Clica, faz o cadastro, não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito ao maior bônus do mercado, até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. Peixe desistiu da contratação de Marcelo Groi. Tudo porque o veterano de 37 anos de idade, que deixou recentemente o Al Ittihad, pediu 2 anos de contrato para fechar com o Santos. Peixe entende que não vale um investimento alto por um goleiro que já não é tão novo. Já Thiago Silva desembarca no Rio de Janeiro na quinta-feira da próxima semana e torcedores do Fluminense já começaram a se mobilizar de olho em um Aeroflu. Desembarque está previsto para as 10 horas da manhã no aeroporto do Galeão. Grêmio e Botafogo discutem uma inversão de mando. Campeonato Brasileiro, jogo marcado para o dia 16 de junho, não há condição dessa partida acontecer em Porto Alegre. O Botafogo já sinalizou que topa receber o confronto. O problema é que é um show marcado para o Newton Santos do Nat Roots, então pode ser que esse jogo acabe indo para o Raulino de Oliveira. Para completar o giro de notícias, Vitor Pereira, ex-técnico do Flamengo e do Corinthians, recebeu proposta para renovar seu contrato com o Al-Shabaab da Arábia Saudita. O problema é que o VP gostaria de retornar ao futebol europeu e está de olho em outras propostas. Hora de falar sobre Felipe Coutinho. O pessoal da Itatiaia trouxe nas últimas horas a informação de que o Botafogo pensou, idealizou e abriu negociações para contratar Felipe Coutinho. E esse namoro nem é novo. Ele aconteceu quase que de forma simultânea às tratativas do Botafogo pelo volante Alan, que é reforço e vai se apresentar a partir de 10 de julho. Se o negócio avançou com Alan, ex-jogador do Vasco, o mesmo não aconteceu com Felipe Coutinho. Na oportunidade, o meio-atacante, ainda jogando no Catar, afirmou que se fosse voltar ao Brasil, daria preferência ao Vasco. O tempo passou, o Cruzeiro fez oferta, Coutinho disse não e as tratativas entre o jogador e o Vasco estão fechadas. Contrato longo, um dos maiores salários do clube, só atrás do Payet. Agora resta apenas a rescisão do contrato entre o Coutinho e o Aston Villa. Essa negociação está sendo tocada pelos representantes do atleta. Vale a lembrança de que o Coutinho tem vínculo com o Aston Villa até junho de 2026 e por lá ganha R$3,5 milhões por mês. Hora de falar sobre o Fluminense, que está de olho em uma joia do futebol paraguaio. Trata-se de Gabriel Aguayo, 19 anos de idade, atacante de lado de campo e alguém que já é monitorado por clubes brasileiros. Flamengo, Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense em algum momento quiseram buscar informações, mas de acordo com a informação do jornalista paraguaio Federico Arias, Fluminense é aquele que topou abrir tratativas. Antes de gravar o vídeo eu conversei com um jogador brasileiro que atua no Cerro Porteño para saber um pouquinho mais sobre o Aguayo, confesso que não lembro dele atuando. E essa pessoa me contou que o Aguayo é muito rápido, um jogador de extrema velocidade, com bastante personalidade, mas que nesse momento ainda se trata de uma aposta.
até porque tem bastante coisa para evoluir, embora seja alguém com bastante potencial. Temporada atual, a primeira do Aguayo no time principal do Cerro Porteño, de 14 jogos, 1 gol e mais 4 assistências. Ah, só para completar, ainda sobre o Aguayo, apesar de muito jovem, 19 anos de idade, alguém que escuta os jogadores mais experientes e que vai com margem de crescimento importante ou no futebol paraguaio ou no futebol brasileiro. Quero falar agora sobre o São Paulo para contar para vocês sobre um trio que tem previsto o retorno para metade do ano no Morumbi. Mas existe a possibilidade de nenhum dos três ficarem. Eu me refiro ao volante Lisiero, ao também volante Exson Mendes e ao lateral direito Orejuela. Quero contar cada um desses casos. Começando pelo Lisiero. Atleta de 26 anos de idade, esteve emprestado ao Iverdon da Suíça. Por lá disputou 29 jogos, 3 gols e mais 5 assistências. O contrato dele no São Paulo se encerra em dezembro desse ano e o tricolor ficou de avaliar se vale a pena emprestá-lo para outro clube, rescindir o contrato ou se o Zubeldia o coloca em campo, especialmente se o São Paulo não conseguir avançar na busca por um volante. Já Exson Mendes, que havia sido emprestado para o Elche, da segunda divisão espanhola. O início da passagem dele por lá foi horroroso, ele ficou por meses sem nem sequer ser utilizado, ia para o banco de reservas e não entrava. Pois o Mendes, que é equatoriano, tem 27 anos de idade, participou como titular das últimas 3 partidas do Elche. Foram os únicos 3 jogos com a camisa do clube sem gol nem assistência. Difícil imaginar que ele vai ter espaço no São Paulo. Contrato com o tricolor só vence em dezembro de 2025. Para completar, Orejuela, lateral direito, contratado por um valor alto pelo São Paulo. Esteve emprestado ao Independiente Medellín, foi quem mais jogou. Jogou menos do que o Lisiero, jogou mais do que o Exson Mendes. 18 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Era titular do clube colombiano. Contrato com o São Paulo se encerra em março do ano que vem. Eu quero que você, torcedor do São Paulo, use o espaço para comentários para dizer o que você faria com cada um desses atletas. Lisiero, Exson Mendes e Orejuela. Algum deles merece uma segunda chance? Topa ou é melhor negociá-los? Use o espaço para comentário e registre, tá bom? Quero falar agora sobre Yerry Mina, zagueiro que está de saída do Cagliari, atleta que já passou pelo Palmeiras, pelo Barcelona, pelo Everton. Esse jogador tem conversas avançadas com o Cruzeiro. Há quem garanta dentro da Raposa que já existe um acordo verbal entre as partes. O Cruzeiro e os representantes do jogador. Vale a lembrança de que o Alexandre Matos, executivo de futebol do Cruzeiro, é alguém com excelente relação com o atleta. Foi o Matos quem contratou o Mina lá atrás para o Palmeiras e depois o vendeu para o Barcelona. Só para lembrar, no início desse ano, o Corinthians também chegou a ter um acordo verbal com o Mina, mas a esposa do Mina acabou vetando o acordo. Ela preferiria, naquele momento, permanecer na Europa e o Mina ignorou o acordo com o Corinthians para fechar com o Cagliari por 6 meses. Nessa equipe italiana ele conseguiu jogar, se recuperando de uma série de lesões que o acompanharam no Everton e também na Fiorentina, o que fez com que ele aumentasse seu valor de mercado. Só para completar, o Cruzeiro ainda não dá o acordo com o Mina como sacramentado, porque espera pela realização de exames médicos e a assinatura do contrato. Se tudo correr bem, isso pode ser feito nos próximos dias. Tem mais reforços na mira do Cruzeiro. Queria contar que a Raposa pretende se reunir nas próximas horas com Juliano Bertolucci para tratar sobre Caio Jorge, atacante de 22 anos de idade, ex-Santos, que pode ser vendido pela Juventus a pedida do clube italiano de 10 milhões de euros. Para completar, Matheus Henrique, interessa muito, jogador revelado no Grêmio, rebaixado recentemente com o Sassuolo. E aí, só para complementar uma informação que eu trouxe pela manhã aqui no canal, Matheus Pereira foi comprado pelo Cruzeiro junto ao Al Hilal por 5 milhões e meio de euros. Valor que equivale a quase 31 milhões de reais, e essa grana vai garantir ao Cruzeiro 50% do valor de uma venda futura. Hora de falar sobre Danilo, lateral direito de 32 anos de idade, da Juventus, da seleção brasileira e futuramente do Flamengo. Pelo menos é o que garante o portal RTI Sport. De acordo com a apuração do pessoal, o Danilo já tem um acordo verbal para jogar com o Fla. E agora ele vai tentar discutir com a Juventus a rescisão do contrato de forma antecipada. Vale a lembrança de que o jogador de 32 anos tem vínculo com a Juve até junho de 2025. Essa notícia sobre a rescisão, ela nem é nova.
a Juventus já havia deixado vazar na imprensa italiana que pretendia rejuvenescer seu elenco para o próximo ano, diminuindo custos, especialmente dos jogadores mais veteranos, e é por isso que o Danilo poderia ter seu contrato rescindido. Se essa notícia se confirmar e o portal RTI Esportes tiver razão em relação a esse acerto verbal com o Danilo, o Fla vai conseguir realizar um antigo desejo do Tite. O treinador do Flamengo tem pedido bastante a contratação do Danilo. Ele entende que seria alguém para ajustar o sistema defensivo e para resolver a posição mais carente do Fla, a lateral direita. Só uma curiosidade, o Danilo, que se declarou rubro-negro fanático em 2022, ele contou que ele e toda a família são torcedores do Flamengo e lembrou de uma série de situações que ele viveu enquanto torcedor do Flamengo lá na sua infância. Para arrematar sobre o Fla, o impasse entre o Flamengo e a Caixa pelo valor da compra do terreno no gasômetro persiste. A Caixa recebeu um prazo de 3 dias para apresentar oficialmente o valor que deseja pelo negócio. O Flamengo oferece 250 milhões, no primeiro momento a Caixa pediu 400 milhões e a Prefeitura do Rio de Janeiro joga a favor do Flamengo, cogitando inclusive desapropriar a área para poder fazer negócio com o Fla. Quero falar agora sobre o Corinthians, terça-feira, para variar, agitada no timão. Primeiro porque quero repercutir uma reunião que aconteceu na noite dessa segunda-feira. Reunião no Conselho Deliberativo para tratar sobre uma série de coisas. Nesse encontro foi pedido uma reunião específica para discutir todos os episódios envolvendo o contrato da Vaidbet. E é nesse encontro, que deve acontecer em mais ou menos 20 dias, que os opositores vão pedir o impeachment do presidente Augusto Melo, sob a alegação de que esse contrato de patrocínio, ou melhor, de intermediação de 25 milhões e 200 mil reais, fere o código de ética do clube. Mais do que isso, também vai ser usado o episódio da parceria com a Gazin, em que o Corinthians fecha um contrato extremamente ruim com uma parceira para troca de colchões do centro de treinamento. Não bastasse isso, e a Polícia Civil de São Paulo resolveu instaurar nessa segunda-feira, uma investigação por conta daquele episódio do laranja. Existe a suspeita de participação de um laranja no repasse de parte da comissão da Vaidbet. Vou te explicar essa história. O Corinthians prometeu pagar até o fim do contrato com a Vaidbet 25 milhões e 200 mil reais a Alex Cassundé, que teria sido o responsável por apresentar a Vaidbet e o Corinthians. Ele recebe prestações de 700 mil por mês por essa intermediação. Corinthians se apressou 2 meses atrás para fazer a quitação de 2 parcelas, 1 milhão e 400 mil, mesmo devendo até para os atletas. Isso já pegou mal no Corinthians, mas o problema que causou essa investigação na polícia não é esse. Depois de receber 1 milhão e 400 mil reais, o Alex Cassundé repassou cerca de 1 milhão de reais para uma empresa chamada Nelway, que tem como sócia uma moça chamada Edna. Essa moça mora em Peruíbe e vive em situação de miséria. Ela, obviamente, não recebeu esse 1 milhão de reais e foi usada como laranja. A Polícia Civil quer investigar o que está acontecendo e entender quem são os responsáveis reais por receber esse 1 milhão de reais. Investigação que está sendo conduzida pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. E você tem suspeita? Como é que você acha que termina essa história? Usa o espaço para comentários, esquece de deixar like, se inscrever no canal. Nos encontramos logo mais. Tem live. Abraço, tchau.